Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa plataforma de estudos. E nessa aula, o que eu vou falar para vocês, o que eu vou trazer aqui para vocês é sobre um tema tão relevante, tão importante, um tema no qual eu recebo tantas e tantas dúvidas, que é, Juma, e aí, como eu ensino abertura costal quando meu aluno não entende, quando meu aluno não consegue fazer? Gente, é importante, antes da gente pensar na abertura costal, entender que esse aluno ele precisa estar preparado com a base. Qual base? As pautas respiratórias muito bem inseridas, né? Ele entendendo a via, a área, você já construiu esse volume com o seu aluno, então você consegue agora introduzir a abertura costal. João, meu aluno é muito ansioso, ele chegou na primeira aula, ele já quer fazer o vácuo. Não. Você é ansioso. Eu sou ansiosa. Nós, professores, né, somos ansiosos para introduzir a abertura costal. Porque a sensação que dá quando a gente está aplicando a metodologia, às vezes, em vácuo, é de estar faltando alguma coisa aqui. Mas não necessariamente o seu aluno está com pressa, não. Ele também quer fazer ela muito bem feita. Então, se você falar para ele assim, olha, a gente vai construir aqui uma base, depois eu vou introduzir essa abertura costal, ele vai te ouvir, porque ele confia em você, ele te buscou justamente por isso. Agora, se você quiser inserir a abertura costal em um cenário desfavorável, pode ter certeza que você dar um passo errado, depois você vai ter que dar 10 passos para trás para consertar esse passo. Então, quer introduzir a abertura costal? Seu aluno já está pronto? Perfeito. Tem alunos que na primeira aula você vai conseguir sim fazer a introdução dessa abertura costal, mas tem alunos que não conseguem sequer respirar, estão em um padrão tão alterado, com um diafragma tão hipertônico, que ele não responde a nada, 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 nada. Não tem como você introduzir uma abertura costal ali. Então, você precisa primeiro preparar esse corpo. Mas, enfim, o tema dessa aula é sobre abertura costal, tá? Só lembre-se muito bem de que o vácuo não é tudo dentro do LPF. Embora seja extremamente conhecido pelo vácuo, né, pela abertura costal aí, porque o pessoal vê na internet, o vácuo ele é apenas um potencializador. Tanto que existem pessoas que vão praticar a metodologia e não vão realizar a abertura costal. Mas é um potencializador magnífico, com inúmeros benefícios, né? E que, quando bem inserido, só tem a somar, só tem realmente aí a favorecer para que o nosso resultado seja ainda melhor. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui são artifícios que eu utilizo e que, ao longo dessa minha caminhada desde 2017, entre erros e acertos, eu fui organizando o que funciona e o que não funciona, para trazer aqui para vocês, tá? Além disso, também algumas dicas que eu fui recebendo também ao longo dessa caminhada de cursos, né? Que eu gosto de dividir. Enfim, vou trazer algumas estratégias para vocês. Lembre-se que não é que a sua estratégia está errada, não é que nada que você esteja fazendo aí está errado. O que eu vou trazer aqui são possibilidades para somar o que você já faz, tá? Bom, esclarecido isso, bora lá entender quais são as estratégias que a Juma utiliza aí para ensinar essa abertura costal, e eu espero de verdade que elas ajudem você. Então, pessoal, já estou aqui com a minha modelete, a Débora. Fala, oi, Débora. Oi. Quem aí é da época da Débora nos vídeos? Não tô. Então, pessoal, eu quis que a Débora estivesse comigo, porque eu tocando, eu mostrando aqui, eu acho que fica, às vezes, trazer o visual fica mais fácil de entender o que eu quero falar, tá? Eu sou muito visual, e aí eu acho que isso ajuda nesse processo, tá? Bom, então, como eu havia falado com vocês no começo desse vídeo, é sempre muito importante entender que esse aluno, quando a gente fala de abertura costal, ele já entendeu a base, a construção das pautas respiratórias que envolvem ele entender por onde o ar entra, entender por onde o ar sai, porque sim, existem pessoas que utilizam a respiração completamente oral, somente pela boca. Existem pessoas que são tão ansiosas que misturam tudo. Então, às vezes, você vai dar um comando, ela vai começar a puxar o ar pela boca. Então, organiza primeiro os pontos importantes, que é via, área, volume, e então preocupe-se depois com a abertura costal. Lembrando que um diafragma
que é considerado hipertônico significa que ele não mobiliza. E se ele não mobiliza, eu preciso liberar. Eu preciso permitir que esse diafragma mobilize. Lembre-se que a abertura costal eu inspirei, esse diafragma desceu. Eu exalei, esse diafragma retornou para a posição inicial. A apneia, a abertura costal, ele vai estirar, ele vai alongar. Se ele está preso, esse vácuo também ele vai ficar prejudicado. Então, prepara, organiza primeiro esse diafragma e depois, então, pense nessa abertura costal, tá? Vamos lá. Pessoal, principais erros que o nosso aluno comete ao realizar a abertura costal. O primeiro e campeão de todos, né? Peraí, antes de falar dele, sempre importante ensinar o vácuo para o seu aluno num posicionamento aí confortável para ele, sempre na posição de descarga, né? Que em decúbito dorsal vai ajudar para que ele consiga realizar essa abertura costal de forma mais eficiente, de forma mais fácil também, para que ele consiga sentir, né, o corpo dele, a coluna dele, a gente consegue deixar neutra. Então, apoio, pode deixar o pé todo apoiado aqui, se você está focando em ensinar a abertura costal, não tem problema, não coloca um monte de pauta para ele se perder, tá? Pelve neutra, conexão da cifose sacral aqui, então não é em retroversão, não é... Peraí, deixa eu só filmar suas costas aqui um pouquinho, acho que vai ser importante. Não é em retroversão, não é em antiversão, é no meio do caminho. Ah, Juma, meu aluno ele não consegue entender essa conexão da cifose sacral no chão, enfim. Põe aí uma toalhinha no sacro dele para ajudar nesse processo, tá? Algo que ele entenda o que tem que tocar no chão. Então, cifose sacral, dorsal e occipital. Os braços, né, do lado do corpo, a palma da mão voltada para cima, geralmente, para favorecer ali um bom posicionamento do ombro também. E aí nós vamos focar nesse ponto que agora é a abertura costal, né? Então vamos lá. Gente, principal erro que o nosso aluno comete... Eu vou ficar com esse braço aqui assim. Principal erro que o nosso aluno comete é contrair esse abdômen. Então a gente pede, né? Inspira e exala. A apneia e abre as costelas. O que ele faz? Ele contrai esse abdômen. Então, ele fica com aquela falsa sensação de estou abrindo as costelas. Relaxa. Nesse caso, o que fazer nesse caso? Eu preciso primeiro, gente, liberar esse abdômen. Provavelmente é um abdômen mais tenso também. É um perfil de uma pessoa que treina mais dos bodybuilders, de uma pessoa que treina muita musculação, de uma pessoa que é viciada realmente em contração. Às vezes uma pessoa que está acostumada a ficar o dia inteiro, né, contraindo o abdômen, ou realiza alguma outra prática que solicita essa contração desse abdômen. Então, primeiro, liberar o reto abdominal é extremamente importante. Por quê? O que a gente foca? Liberar diafragma, liberar a cadeia posterior, mas às vezes a gente não presta atenção no reto abdominal. Então, preparar esse reto abdominal vai ajudar nesse processo, e trabalhar com os braços altos também vai ajudar nesse processo de liberação desse abdômen. Então, aqui nesse caso, você pode utilizar a seguinte ferramenta com essa pessoa. Para que ela entenda que não é umbigo para as costas, né? Que é um umbigo para cima, né? Eu gosto de falar assim, umbigo para o externo, umbigo para a garganta, depois expansão das costelas. Você pode usar o clipe nasal. Eu tô sem o clipe nasal aqui, então meu clipe nasal vai ser meus dedinhos no nariz da Débora, tá? Então você vai fazer ele perceber como acontece essa abertura costal, para depois você tentar que ele reproduza sozinho. Não explica o que ele tem que fazer. Você vai dar um comando respiratório e você vai fazer esse clipe, né? Claro, você tem que só perguntar, posso colocar aqui o dedinho, tampar seu nariz? Porque tem gente que tem aflição de pegar no nariz, né? Então, se ele não tiver, ótimo. Mas a ideia é que você tenha o clipe nasal. Eu até tenho, só não sei onde está.
Deve estar em algum material de curso de algum lugar, enfim. Então, utilizar o clipe nasal, que seria, eu peço uma inspiração, eu peço uma exalação, por enquanto eu não estou preocupado tanto em espaços, tá? Eu posso deixar esse abdômen mobilizar. Peço uma apneia, tampei lá o nariz, fecha a boca, Débora, puxa o ar pelo nariz para mim. Puxa mais, o máximo que você conseguir. Bloqueia, não deixa entrar ar. Isso. Agora, desarma aqui para mim, inspiro, isso, e exalo. O que eu geralmente faço? Eu falo assim, por exemplo, Débora, você sentiu, percebeu a sensação que é? Então, agora você vai tentar reproduzir o vácuo que a gente fez lá atrás, que você contraiu, ou que essa pessoa puxou o ar, dessa forma para mim. Aí eu dou o comando de novo e verifico. Vejo se essa pessoa conseguiu. Ah, essa pessoa não conseguiu ainda. Ela tá ali meio termo, enfim, ela tá contraindo. Então eu começo a utilizar a minha mão como um guia para mostrar para ela, ó, mantenha esse abdômen relaxado, que seria, por exemplo, inspira, deixa esse abdômen relaxado para mim, solta o ar e ó, tá vendo que a minha mão tá aqui tocando o seu abdômen? Eu consigo introduzir? Relaxa, não precisa contrair. Inspira, grandão, abre as costelas, né? Aí são 3 ciclos que você vai pedir. Exala, esse abdômen ele tá aqui, ó, relaxado. Bloqueou, sem ar, ó. Vai sugando e não contrai. Deixa a minha mão continuar aqui, ó, acessando o seu abdômen. Muito bem. Não é umbigo para trás, é umbigo para cima. Inspira. Aí você pode começar a utilizar a imaginação desse seu aluno também. Exala, por exemplo, a apneia, Débora, e imagina que tem aqui uma linha que você está puxando o seu umbigo lá para sua garganta, sem entrar, sem entrar. Isso, inspiro e exalo. Dentro das analogias, você pode pedir para essa pessoa pensar que ela mergulhou numa piscina que ela tem que puxar o ar e não pode entrar, porque senão vai entrar água no nariz dela. Tem que ver também se ela não afogou, tá, gente? Isso não é um trauma. Você pode pedir para ela imaginar um guarda-chuva se abrindo. Então, fazer uma condução, por exemplo, essa foi um aluno lá de Maringá que deu essa ideia, e eu achei ela fantástica, que é você pensar nesse guarda-chuva. Então, tocar e mostrar, por exemplo, o movimento que acontece com as costelas, né? Então, inspira e você vem abrindo as costelas comigo. Então, eu vou guiando, né? Exala e eu posso deixar esse movimento de retorno acontecer naturalmente, por enquanto eu estou preocupada que essa pessoa aprenda a abertura costal, né? Eu não posso pedir 1000 coisas. Inspiro e exalo. Fez uma apneia. Imagine que um guarda-chuva vai abrir aqui dentro, ó. Vai sugando e abrindo essas costelas. Isso, empurrando as minhas mãos para a lateral. Eu dou toque, posso vir, ajudar, inspira. E exala. E aí eu posso usar também ainda mais o poder do toque aqui, que seria uma condução já com um pouquinho mais de resistência, já mostrando para essa pessoa, para esse meu aluno, qual o movimento que eu quero, né? Então, por exemplo, eu crio uma resistência aqui, vem e falo assim, ó, inspira e vem na minha mão, vem me empurrando. Mesmo que ele tenha baixa mobilidade, a Débora tem uma mobilidade muito boa, tá? Exalo. Inspiro, vou indo, né? Exalo. Aí vem com as suas mãos, ó, vai fazer uma alça, apneia. E a abertura costal, deixa abrir, deixa ir para fora, para longe, para longe, para longe. Isso. Inspira. E exala. Então, para essa pessoa que contrai esse abdômen, o principal artifício aqui que a gente tem que utilizar é ele entender que esse abdômen tem que estar relaxado no processo, tá? Quando ele entende que esse abdômen está relaxado, fica mais fácil dele conseguir realizar essa abertura costal, então, sem contrair esse abdômen.
Um outro problema que a gente tem no ensino da abertura costal são aquelas pessoas que respiram completamente abdominal, ela inspira barrigão no processo, solta o ar e aí não mobiliza, né? Então ela não tem aquela percepção, ela tem uma mobilidade bem baixinha da caixa. E aí, na hora da abertura costal, ela puxa um pouquinho de ar e ela acha que é. Então, por exemplo, ela faz um... e ela acha que ela fez a abertura costal. Bom, essa pessoa, nesse caso, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, além de mobilizar esse diafragma, que também não está mobilizando, né? Nós precisamos mostrar para essa pessoa, e aí já parte lá daquele princípio de organização, de ir para a área que vai esse ar, né? Enfim, que esse ar ele tem que vir para caixa, né? Então, é costal, tridimensional, pensando no aumento desse diâmetro antero-posterior e lateral. Então, o canudo, você pode utilizar o canudo nesse processo, que vai ajudar muito, e eu vou te ensinar também uma outra tática, que essa eu nunca ensinei para ninguém. Então, aqui, ó, colocou o canudo na boca. E você pode, por exemplo, colocar o clipe nasal, para ele não se perder, tá? Eu vou pedir, por exemplo, a Débora aqui. Débora, puxa o ar pelo canudo para mim. Tá vendo como naturalmente esse ar ele vem para a caixa? E exala, soprando pelo canudo devagar. Isso. Posso guiar com as mãos também. Inspiro. Isso. E exalo. Sempre comandando, ó, pela boca. Inspira, para ela entender ainda que essa respiração ela é bucal. E exala, ó, o segredo novo. Tampei o nariz dela, a apneia, fechei o canudo. Puxa o ar pelo canudo. Puxa, puxa. Bloqueou. Inspira pelo canudo. E exala. E aí, eu posso mostrar para ela que é a mesma sensação do puxar o ar. É a mesma coisa que a gente fez com o nariz, só que agora a gente está fazendo pela boca. Poderia ser também com o pulso, né? O punho cerrado. Então, o punho está fechado aqui. Ela vai deixar primeiro um buraquinho e ela vai puxar o ar pelo buraquinho para mim. Puxa o ar, Débora. Isso. Solta o ar. Fecha o punho todo agora. Fecha o punho todo. E tenta puxar. Só para ela ter essa percepção. Percebeu que está entrando ar, pede para parar, tá? Inspira. E exala. Isso. E aí a gente tem que controlar só a velocidade também desse vácuo, né? Porque eles vão querer sugar de uma vez. Mas enfim, aqui a gente está pensando nele entender essa manobra da abertura costal. Então aqui, por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa que não tem uma mobilidade dessa caixa, eu preciso usar os artifícios. E aí, quem tem a formação do módulo 2 vai utilizar lá os exercícios também que a gente tem para ganho de expansão, né? Do diástase também, a gente tem alguns exercícios que a gente faz. Lembra que para todo exercício bilateral, eu preciso de um unilateral, Alora. Enfim. Um outro erro que os nossos alunos eles acabam cometendo, né, além da contração, além dessa expansão puxando o ar, é quando ele não entende. Ele simplesmente para de respirar e ele fala, estou fazendo vácuo. Ele não está fazendo nada. Ele está fazendo um total de nada. Mas ele fala, eu estou fazendo vácuo. Aí você fala, inspira, exala, apneia, faz o vácuo. E a barriga dele está exatamente igual. Não teve contração, não teve nada. Ele fala, mas eu tô fazendo vácuo. Aí você pensa, mas não tá. Mas eu tô. Fala assim, não, então tá bom, então vamos lá. Você não fez, mas vamos lá. Tá ótimo. Lembra sempre de motivar o seu aluno. Tá ótimo, tá indo pelo caminho certo. Tá funcionando, tá? Então, nesse caso, você trazer a percepção pro aluno é importante, porque se com você dando o comando ele não está percebendo, você vai precisar
fazer com que ele sinta que aquilo ali não está acontecendo. Então, eu gosto muito de pedir o meu aluno para conectar os dedos uns dos outros, assim, ó, em cima das costelas. E aí ele vai perceber o seguinte. Inspira, Débora. Lá nas suas mãos. Esses dedos afastaram. Certo, Débora? Exala, esses dedos vão retornar. E aí eu vou fazendo alguns ciclos. Inspira e percebe, ó, que esses dedos vão se afastando. Exalo e esses dedos retornam. Inspira, esses dedos vão afastando. Exalo, esses dedos retornam. Bloqueou. Sem ar, Débora, você precisa sugar esse abdômen e ir afastando esses dedos para mim. Levando essa percepção. Bem devagar, inspira. E exala. Isso. E descansa. Faz sentido para você, gente? Ó, o que eu falar aqui que não faz sentido nenhum, não funcionar com o aluno, não significa que não vai funcionar com todos. Quando eu tenho um aluno que não consegue realizar a abertura costal, eu tento todos os artifícios. Todos, tá? Eu tento colocar uma coisa pesada, aqui, por exemplo, em cima do umbigo, eu posso colocar a minha mão e falar com ela o seguinte, Débora, inspira devagar lá no peito, tá? Minha mão vai continuar aqui, você não tem que trazer o ar na minha mão. Tá. Isso. Solta o ar. Aí eu trago uma outra mão para externa. Inspira, você vem aqui, ó, nessa mão, ó, ao comando. Isso. E exala. A apneia. Prendeu a respiração. E sem ar, esse umbigo vai fugir da minha mão aqui, mas vai vir para essa. Para essa. Para cima. Isso. Inspiro. E exalo. Muito bem. Então, aí, o que a gente tem de ferramentas, né, que a gente pode pensar sempre em utilizar a imaginação do seu aluno ao máximo. Trazer para a imaginação dele algo que seja tão visual para que ele entenda. Por isso que a gente vai utilizar várias analogias. Tem gente que fala, finge uma respiração. O termo sugar vai sugando, ajuda ele a entender esse trazer um umbigo para cima também. Porque às vezes você fala assim, abre as costelas. O que é isso? O que é abre as costelas? Como assim abre as costelas? Como é que abre essas costelas, né? Então, eu preciso ter uma linguagem também o mais clara possível do que eu quero para que esse meu aluno, então, ele entenda, tá? Então, essas são algumas ferramentas que eu vou trazer para vocês, com ela aqui como um iniciante deitado. E depois, numa próxima aula, eu vou trazer para vocês quando a gente levanta esse aluno e aí ele não consegue fazer a abertura costal. Deitado ele consegue, e em pé não. Então, aí numa próxima aula eu vou trazer para vocês esses artifícios, tá bom? Então, pessoal, deixa eu só mudar aqui essa câmera, peraí. Bom, pessoal, essas foram algumas ferramentas que eu quis trazer para vocês. Ficou completamente aberta aí a dúvidas lá no grupo. Pode mandar também alguma ideia que funcione para você, né? Vamos aí, então, entrar num compartilhamento do que funciona e o que não funciona. E assim nós vamos evoluindo juntos, ok? Então, eu aguardo vocês numa próxima aula. Na próxima semana, nós temos aí também aula ao vivo. Nós vamos falar sobre flacidez e cicatriz, tá? Então, eu espero por vocês. Beijo, beijo e até breve.